falar sobre um tema importantíssimo que é diagnóstico, né? A gente na clínica de felinos fica sempre sondando aí, segundo a opinião de outros colegas. Normalmente os tutores buscam a gente como um especialista para poder resolver problemas que em outros locais não foram resolvidos, né? Então, minha proposta é essa desde que eu comecei a fazer conteúdo lá atrás, né? Então, normalmente foi através de vocês que isso tudo aqui aconteceu, que o meu perfil cresceu, sempre em prol dos gatos e de levar esse conhecimento aí para todo o Brasil. Particularidades em diagnóstico, né? É muito importante a gente, de cara, entender que gato não é cachorro. Não dá para a gente seguir a mesma triagem diagnóstica de um paciente canino para um paciente felino. Isso é a coisa básica. E eu elenquei aqui as principais dificuldades que eu vejo no diagnóstico de felino. Então, assim, primeiro deles, pouca prática em lidar com gatos. O veterinário que ele não tem mínimo de entendimento com a espécie, é aquela pessoa que não gosto muito de gato. Então, assim, se você não tem a prática de entender o que é aquela espécie, de ter um carinho, de ter um contato, isso já vai te trazer uma dificuldade aí no teu diagnóstico, tá? Entender a espécie é muito importante. Desconhecimento no comportamento felino, isso aí é básico. O impacto que a gente tem em não respeitar as características originais dos felinos e o que o comportamento dele impacta dentro das nossas casas é indispensável para o teu diagnóstico, porque você vai entender um pouco com essa live o quanto o estresse e a saúde mental do gato sofre impacto no teu diagnóstico e, consequentemente, no teu tratamento. Então, isso é uma outra dificuldade que eu vou discorrer aí na live. 3. Pouco domínio sobre as principais doenças dos felinos, que é algo básico, né? É algo que, normalmente, os veterinários eles acabam não sendo privilegiados desde a graduação. Lá na própria graduação, o veterinário já sofre um não benefício às disciplinas relacionadas aos felinos. Normalmente, a clínica de animais de companhia que a gente aprende é muito voltada aos cães, e lá no rodapé do slide tem lá, em gato é assim, a dose é assado, se faz dessa maneira, e não é bem assim. São espécies completamente diferentes, são doenças completamente diferentes. E muitas das particularidades diagnósticas que eu separei aqui para a gente poder falar e eu não esquecer nada, tem a ver com isso. Esse comparativo errado, com não entendimento das doenças relacionadas aos gatos. Por último ali, os grupos de gateiros. Pessoal, isso aí é imprescindível. Eu participo de alguns grupos de gateiros e o que eu vejo veterinário ali dentro sofrendo em relação ao que os gateiros sabem e os próprios veterinários não sabem, é uma coisa triste, assim, porque a informação está aí, a internet está aí, o artigo, a atualização, o estudo da medicina felina é uma das áreas da medicina veterinária que tem crescido tanto, em não se transformar e se adaptar para o atendimento qualificado de gato, para o diagnóstico, tá ficando para trás, tá? A gente vai falar também da avalanche felina que está acontecendo. Então, assim, e o que eu tô querendo dizer é que dentro de grupo de gateiros, às vezes, os tutores eles estão mais informados sobre as doenças, sobre os exames, do que os próprios veterinários. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa caminhar dentro do avanço científico, do que a gente tem mais palpável para chegar num diagnóstico e que os gatos não sofram porque eles estão crescendo muito. E será que as casas estão adaptadas e capazes de receber esses gatos? Será que os veterinários estão capacitados para receber esse contingente de gatos disponíveis aí para serem atendidos? E que a maioria dos tutores sentem medo. Existem estudos nos Estados Unidos e foi a partir disso que veio o programa Cat Friendly para tentar melhorar os diagnósticos dos gatos, que as pessoas elas sentem medo de levar o gato até o veterinário. Medo por desconfiança de que aquele profissional vai faltar com qualidade e uma desconfiança no atendimento daquele veterinário. Que o gato dele pode ser machucado ou que o gato pode machucar o veterinário. Então as pessoas sentem medo
de levar o gato para o veterinário. E o programa Cat Friendly lá na Associação Americana veio com esse intuito. E a gente consegue transportar isso para cá com atendimento amistoso e baseado na melhora do diagnóstico desses pacientes. Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Eu quero que assim, os veterinários eles troquem de lugar, eles mudem de lugar com os gatos. Eles precisam pensar pela perspectiva do gato. Imagina um animal que a gente vai entender que tem toda a sua originalidade e ancestralidade mantida dentro de si. Gato é pouco doméstico, a diferença aí entre gato e cão, se a gente for parar para falar. Então, pessoal, era pré-histórica. O homem ele é caçador e os cães ajudavam eles a caçar. Então, o tempo de contato homem-cão é muito antigo. Gato, como sempre, né? Pensando na humanidade, a humanidade é muito interesseira. Ela passou a gostar do gato quando o gato servia na agricultura e nas lavouras para poder caçar os ratos. Então, na verdade, esse contato de domesticação com os gatos é data aí de 10 mil anos, onde foi encontrado um fóssil lá na ilha de Chipre de um homem em posição fetal do lado de um gato. Então a domesticação é muito próxima, é muito recente. Os gatos eles exibem o que eles exibem na natureza, eles exibem dentro de casa. Então o veterinário precisa entender da parte comportamental para fazer diagnóstico. Ah, Val, para que você está falando lá da história da ilha de Chipre? Porque se você não entender que o teu paciente faz as mesmas coisas dentro de casa de que ele faz na natureza, o estresse é algo muito presente na vida do gato. Eu tenho um professor em São Paulo, maior dos especialistas, que fala: você olha, encara o gato muito olho no olho, ele já inflama. O gato é um paciente muito adrenérgico. Apesar dele ser caçador de topo de cadeia, ele também é predado. Então, o gato ele se estressa facilmente. Ah, Val, por que você está falando de estresse? A live não era de diagnóstico. Porque o estresse do teu paciente influencia diretamente nos resultados diagnósticos ruins e tratamentos ruins que você vai ter. A gente precisa entender dessa parte comportamental e o que eu estava falando nessa live. Eu quero que você troque de lugar. Você tem que passar a ser o gato. Imagina, você vive ali numa rotina de previsibilidade. Se a gente parar para estudar os consensos de comportamento, os pilares do bem-estar do gato dentro de casa, ele precisa estabelecer dentro daquela rotina dele uma palavra chamada previsibilidade. Então, não é previsível para o gato ser colocado dentro de uma caixa de transporte e ir para a clínica veterinária. O cachorro não. O cachorro ele abana o rabo para você, você der um safanão nele, 5 segundos depois ele está ali abanando o rabo para você. Dá um safanão no gato para você ver. Então é um animal que tem o instinto ainda estressor muito ligado, porque ele vive no mundo olfatório. Ele usa feromônio de arranhadura nos arranhadores, ou na cama, ou no sofá. Ele usa feromônios interdigitais, feromônios faciais para controlar aquele território. Fezes e urina, as eliminações fazem parte também do controle territorial dentro daquele paciente. Então, ele vive dentro de um conforto olfatório, numa rotina e numa previsibilidade. Então, colocar o gato dentro da caixa de transporte já vai ser um rolê que talvez não seja muito legal. E a tua consulta, estou falando com o veterinário, tua consulta já pode estar sendo comprometida lá na casa do tutor. Então, se você não entende que o gato tem uma situação comportamental completamente diferente do cão, se você não está preocupado com isso, se você não mudar a tua chave de se colocar no lugar do gato, é uma particularidade diagnóstica do paciente felino, a questão comportamental que você já está jogando no lixo e provavelmente seus diagnósticos não vão ser feitos da maneira correta. Ah, Val, como que a gente faz isso? Aí a gente entra em outra palestra, né? Que é falar das práticas amigáveis, das técnicas cat-friendly, dos vários consensos de mudança estrutural e ambiental daquele local, da clínica, de informativos, de como o tutor vai levar esse gato para dentro do teu consultório para você e os seus diagnósticos realizados e conduzidos de uma maneira tranquila. Ah, Val, mas eu vou ver então, vou te levar um paciente meu que é extremamente agressivo. Isso é blá blá blá, gente. Isso é gente que não quer acreditar na evolução científica
que o Cat Friendly é baseado em medicina baseada em evidência, tá? Não quer dizer que para o animal mais irracível não existe formas de Cat Friendly da gente atender ele. Existe porque só de você orientar a sua recepção de como que você vai atender a ligação desse paciente, perguntar como que esse paciente vem para a clínica, ali já está começando a tua mudança de chave. Você já está pensando e se colocando no lugar do gato, que vai chegar dentro da mesa do teu atendimento, vai olhar para o lado e vai ter várias pessoas olhando para ele, sorrindo, mostrando as presas, porque são vários predadores maiores que ele, tirando o gato da mesa. Quando o gato perde os 4 apoios, para ele ali, ele já está entregue, e é onde o sistema adrenérgico de luta e fuga, com liberação de catecolaminas. Luta e fuga é o quê? A gente prepara aquele gato para a guerra. Para a guerra ele vai lutar, ele vai elevar a glicose, ele vai aumentar a pressão. É onde a gente entra na primeira particularidade, hemograma. Imagina o sistema adrenérgico liberando catecolaminas, neurotransmissores, para preparar aquele gato que está indo para você ser consultado. Aumenta a glicemia, aumenta a pressão. Neutrofilia em hemograma de gato pode aumentar 3 vezes, tá? Particularidade diagnóstica. Se você é veterinário que está assistindo essa live, você vai receber um hemograma de um gato sadio, com neutrofilia aí de 30.000, você não vai prescrever um antibiótico? Depois dessa live você não vai prescrever um antibiótico. Ah, Val, mas tem um pouquinho de bastonete, tem desvio. Mesmo com desvio, pode ser relacionado ao estresse. Não é associar tudo ao estresse, mas hemograma de gato precisa ser avaliado e precisa ser perguntado. Se coloca no lugar do gato. Se você está recebendo aquele exame, claro, né? Para uma segunda opinião, como que foi a coleta? Eu sempre pergunto, como que foi a coleta desse paciente? Foi tranquila. Mas o gato é assustado? Não, ele sente muito medo. A coleta foi tranquila, mas ele sente muito medo. Ali já tem estresse adrenérgico. Não precisa ser uma coleta enlouquecida, ensandecida, para poder ter algum problema, alguma alteração ali no hemograma, tá? Neutrofilia, linfopenia, eosinopenia, tá? Uma segunda particularidade que eu coloquei aqui é trombocitopenia, particularidade diagnóstica clássica, e que a gente recebe muitos gatos utilizando doxiciclina, que é uma tetraciclina, um antibiótico, onde as pessoas associam a baixa de plaqueta com a baixa de plaqueta que acontece em cães, que normalmente é pela doença do carrapato, tá? Então as pessoas olham hemogramas as pessoas não, tá, gente? Desculpa. Os veterinários olham o hemograma de gato com baixa de plaqueta, com trombocitopenia, e a mão coça para prescrever doxiciclina. Mas baixa de plaqueta, com necessidade de uso de doxiciclina, isso acontece em cães e doença do carrapato. Ah, Val, mas eu li que tem doença do carrapato em felinos. Extremamente raro. Carrapato não é um tipo de artrópode que gosta de se alimentar, de fazer pastejo ali em felinos. Só em situações caóticas, onde tem muita infestação de carrapatos, Nordeste, por conta do calor, dependendo da época do ano, já vi relato de caso, mas assim, na minha experiência, erliquiose felina com baixa de plaqueta que necessita usar dox, não. E é onde a gente entra na particularidade relacionada ao estresse e ao medo do gato ir para a clínica. Ele faz uma pseudotrombocitopenia, uma falsa trombocitopenia. Você pega aquele hemograma e você tem que caçar agregados plaquetários. Plaqueta de gato se agrega muito facilmente. Então, às vezes, você está ali garroteando, a veia estoura, demora, o animal está estressado. Plaqueta de gato é como se fosse velcro. E o que é o agregado plaquetário? Quando o patologista no laboratório está lendo aquela lâmina, ele lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquetas e um agregado. Um agregado são várias plaquetas. 5, 6, 7, 8, outro agregado. Ou seja, se esses agregados fossem desagregados, estaria a plaqueta no valor normal. E às vezes tudo isso é por estresse. E eu recebo o gato utilizando doxiciclina, pensando em baixa de plaqueta de gato. E isso é uma particularidade, porque normalmente trombocitopenia, baixa de plaqueta em gato, a gente precisa perguntar de cara:
sobre o teste FIV-FeLV, porque a FeLV é uma das doenças que mais acomete a parte megacariocítica lá, as plaquetas dos gatos, e o estresse na coleta. São as duas principais coisas que baixam plaqueta em felinos. Já é algo que a gente pensa, se eu não entendo o comportamento, se eu não entendo como que esse gato está estressado dentro da clínica, que isso poderia alterar a plaqueta, eu já estou fazendo um diagnóstico incorreto. Num grupo mesmo de amigos aí gateiros que eu tenho, mandaram lá um exame. Um veterinário amigo falou que esse gatinho tá com doença esse gato tá com doença do carrapato. Olhei os exames e assim, uma plaqueta normalmente gato até 200 mil, 160 mil. É uma queda super compatível com o medo daquele gato. Naquele exame, assim, gente, ele poderia ter doença do carrapato, claro, se tivesse sido feito um exame ali específico para aquilo, ou se ele tivesse clínica daquilo. Mas só pelo aquele exame, só para aquele hemograma, não dava para dizer que aquilo ali era doença. Particularidade, no diagnóstico da dispneia em felinos, essa é boa. Felino dispneico, pessoal, com efusão no tórax, felino dispneico, tá com dificuldade respiratória, um felino jovem ou um felino idoso. Normalmente, as questões torácicas em gato pode ter a ver com efusão ou com massa. Então, assim, se eu tenho um felino dispneico dentro da minha clínica, eu penso, aquilo ali pode ser uma massa ou pode ser uma efusão. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou diagnosticar? Muito dos veterinários já pensa, vou colocar ele no exame de imagem, vou colocar ele para fazer um raio-x. O felino, para ser contido, para examinar a temperatura via retal, surta mais do que um felino para coletar sangue. Imagina um felino ser contido com dispneia, com dificuldade respiratória, com 200 ml ali de efusão no tórax, ser colocado no exame de imagem. O diagnóstico desse paciente, ele é terapêutico. É colocar o scalp lá entre a 8ª e a 9ª espaço intercostal para poder tentar ver se vem líquido. E normalmente é o que vem, efusão. Porque é muito mais comum ter efusão do que ter uma massa ali. Aliviar aquele paciente, se você drenar, aquele paciente volta a respirar na hora. Val, mas se está dispneico pode ser uma anemia. A gente vai fazer o exame físico, a gente vai auscultar, vai ver abafamento ali, próximo à parte da ausculta cardiológica. Então, tem todo um pensamento clínico e passo a passo diagnóstico que vai te levar para toracocentese e drenagem terapêutica, alívio, aquele paciente respira melhor, você vai colocar ele na imagem para procurar linfonodo aumentado, massa, fazer citologia guiado por ultrassom. Val, mas eu sou apegado ao exame de imagem, eu não consigo fazer toracocentese em paciente sem ver que ali tem líquido no tórax. Você vai pegar o gato na posição que ele está, você vai colocar ele em pé ali onde tem o raio-x e você vai fazer uma radiografia nele em posição, em estação. Tá? Você não vai fazer posicionamento lateral, vento dorsal, entende? Se você só quer ver se aquele gato tem líquido e você é apegado à radiografia, o teu diagnóstico vai ser assim, você vai colocar ele em cima da mesa de raio-x, você vai tirar ali o raio-x sem contenção. Você vai conseguir ver ali se aquele animal tem efusão ou não. Desse jeito, até vai. Mas dentro da clínica de felinos, normalmente a gente nem tem uma radiografia. Drenagem terapêutica sem medo e dos dois lados, porque normalmente a parte torácica do gato pode ser septada. Então, assim, evitem exame de imagem para o paciente felino. O que eu separei mais aqui de particularidade? Particularidade no diagnóstico de doenças gastrointestinais hepáticas inflamatórias. Meu Deus. Bem comum. O desespero dos tutores. As famosas biópsias, né? A gente tem muitas doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, hepático, pancreático, biliar, no qual às vezes o diagnóstico ele só vem definitivo se a gente estabelecer biópsia. Gato é um animal muito inflamado. E, mais uma vez, a domesticação trouxe impacto na dieta, impacto de longevidade e individualidade daqueles animais, que traz as doenças intestinais, por exemplo, que necessita a diferenciação ali de um linfoma para
para uma simples inflamação. A gente sabe que os estudos provam que o linfoma intestinal veio de uma doença intestinal inflamatória. Não quer dizer que toda doença intestinal inflamatória vai se tornar um linfoma. E qual é o limiar da doutora Mari com transdutor lá no intestino? Val, está espessado e inflamado. A palavra inflamada ela pode ser muito próxima ao início de uma neoplasia. Então, qual é o diagnóstico definitivo? Biópsia. Então, é fazer biópsia intestinal, tentar biópsia por endoscopia. Não é a mais indicada em algumas situações de espessamento, porque normalmente a biópsia via endoscópica não consegue trazer todas as camadas, mucosa, submucosa, serose muscular. Se o espessamento for grande, a gente vai precisar trazer todas essas camadas, vai precisar fazer a biópsia ali com punch, biópsia aberta por láparo ou por vídeo. Uma frase que eu até coloquei ali embaixo de onde eu escrevi doenças gastrointestinais. Não tratem sintomas, tratem causas. Então, às vezes a gente recebe paciente felino usando mirtazapina. Mirtazapina, ondansetrona e omeprazol. Receita clássica de paciente enjoado, nauseado. Mas cadê a causa? A gente está fazendo proteção gástrica, náusea e estimulante de apetite. Mas e aí? Entende? A gente está tratando que o gato não está se alimentando, o gato não está... na ultra apareceu ali uma gastrite. Cadê a causa? Cadê a bioquímica? Cadê a função hepática? Cadê a função renal? Cadê o complemento da função renal? Gato usando muito homeopatia, ação renal, porque está com a creatinina e a ureia ali um pouco mais aumentada. Vou voltar lá na história, vou voltar lá na domesticação. O gato é um animal de clima árido, desértico. O gato ele foi feito para beber pouca água. Ele tem uma fisiologia renal com aumento de alças, de Henle, com aumento de tubo renal, com uma capacidade de absorção de água muito maior que de outros animais. Então, o gato é um mau bebedor de água. O gato tem uma capacidade de concentração urinária muito alta. O gato pode fazer aumento de creatinina transitório. Então, o que eu canso de receber gato tratando doença renal, usando medicação para proteinúria, só com exame de ureia e creatinina, tá? Não dá para parar aí. Medicina felina, pensando na parte de nefrologia, a gente precisa avançar com exame de urina, com avaliação completa dos eletrólitos, exame pareado do coração. Então, o passo a passo diagnóstico para você ter sucesso naquele paciente renal. E olha que a doença renal crônica, pessoal, é a doença que mais leva a óbito pacientes idosos, tá? Por conta da longevidade mesmo, tá? A doença renal crônica ela é muito comum. O rim do gato as unidades funcionais, os néfrons dos gatos não tem a vida útil assim tão grande do quanto a gente está conseguindo fazer eles viverem. A ideia é a gente tentar proteger os nossos pacientes. Quando a gente recebe um paciente de 10 anos de idade, que nunca veio na clínica, que o tutor fala, eu vim para vacinar. Aí você vê um gato que nunca fez check-up e está vindo na clínica só para vacinar. Você não vai fazer essa vacina, você vai fazer uma consulta, você vai indicar exame de check-up, ver como está a ureia e creatinina, dosar hipertiroidismo, T4 total por radioimunoensaio. Então a gente precisa pensar na clínica de felinos dessa maneira e não simplesmente sair fazendo uma vacina sem antes ter o diagnóstico ali. Gato é um animal estoico, gato é um animal que não pode, vou voltar lá, tá vendo como a parte comportamental e a história tem muito a ver com a parte do diagnóstico? Vou voltar lá, gato é um animal estoico. É a mesma cara para estou com pancreatite, estou com doença renal, estou feliz, obrigado pelo petisco, ele faz a mesma cara. O gato ele não demonstra sinal de dor ou fraqueza. Então, se a gente não trabalhar o check-up e a prevenção, a gente não está fazendo um trabalho diagnóstico, uma fidelização daquele cliente de maneira correta. Particularidades no diagnóstico de PIF. A PIF é uma doença que até 2 anos atrás matava 100% dos gatos. Eu tive uma gata
que o diagnóstico ele é tão presuntivo e tão quebra-cabeça. Foi até difícil para eu aceitar que eu perdi minha gatinha de PIF há provavelmente 3 anos atrás, onde não se existiu tratamento. Só que a gente não pode ficar parado no desafio da doença. Se a gente monta o quebra-cabeça, se a gente entende a manifestação clínica e indica os exames corretos, a gente consegue o diagnóstico dessa doença. E muita gente fica esperando o PIF, o veterinário fica esperando o gato com PIF chegar com efusão, com aquela efusão amarelada. 50% dos pacientes felinos, até mais do que 50%, tem PIF do tipo seca. Então, se você é um veterinário que diagnostica PIF, a partir do momento que ele chega com efusão abdominal, provavelmente você está subdiagnosticando mais de 50% das PIF. Tá? Então a gente precisa atrelar os sinais clínicos, o histórico de algum gatilho estressor, de alguma situação relacionada a isso, dos principais sinais clínicos de PIF, febre, apatia, que responde a dipirona. Normalmente é aquele gato que vai para a clínica, vai estar mal, mede temperatura 40, faz exame de sangue, às vezes no início não vem nada, dá uma dipirona, ele vai para casa, brinca, come, à noite o tutor manda mensagem, voltou a ficar esquisito, vai para a clínica no dia seguinte, dá uma dipirona, começa a fazer os exames de sangue, começa a ver a globulina aumentando, ou dependendo da situação imunomediada que a PIF já está causando dentro daquele animal, a globulina já vem alta, a albumina começa a diminuir, o animal se alimentando mal, alteração hepática, anemia, linfopenia, tá? Se a gente tiver em mente passo a passo o diagnóstico, não é difícil diagnosticar PIF, tá, gente? Eu não sou melhor do que ninguém, sou humilde o suficiente para dizer que aprendi lendo, aprendi tratando. Falar abertamente sobre o tratamento de PIF aqui me fez aprender muito mais. Tá? Me fez trocar e-mail com o Pedersen, que é o cara que descobriu. Me fez trocar mensagem com o responsável do FIP Brasil, do FIP Warrior nos Estados Unidos, que são pessoas e voluntários que lutam por essa causa, por esse tratamento. Mas o que a gente precisa trabalhar antes de pensar em tratamento é o diagnóstico. Val, granuloma, como que eu fecho? Se não tem como fazer uma biópsia, tenta fazer uma citologia, joga ali num Eppendorf com soro fisiológico e manda para o PCR da PIF. Agora, não me venha pedir sorologia de sangue periférico para PIF. Eu acho que eu nunca assinei uma requisição pedindo esse exame. É um exame que tem muita baixa especificidade e é um tipo de exame que a gente precisa colocar aqui na aula, né, de dizer que são 2 vírus diferentes. Se a gente tem o coronavírus entérico e a gente tem o vírus da PIF virulento que causa a PIF, são vírus diferentes. E a sorologia mede o coronavírus entérico felino e não o vírus da PIF. Vamos estudar e vamos entender o passo a passo para escolher os exames corretos. Inclusive um paciente felino com sorologia negativa para coronavírus entérico felino, ele pode ter PIF. Tá? Para vocês entenderem o nível do exame sorológico do sangue, tá, gente? Outra coisa são das amostras. Se a gente tem amostra de efusão, se a gente tem um granuloma que a gente fez uma citologia ali e jogou aquilo num soro fisiológico, fez um PCR para PIF, tenta fazer o exame da amostra, do resultado que a PIF está causando ali, para a gente chegar mais próximo do diagnóstico presuntivo, tá? Porque o diagnóstico definitivo da peritonite infecciosa felina é histopatológico, é achar a vasculite ali, o piogranuloma. Se a gente monta o quebra-cabeça... E outra coisa importante, a gente precisa montar o quebra-cabeça, mas não quer dizer que vai ter tudo ou que uma coisa só vai levar a PIF. Tá? Aproveito até para dar uma puxada aí de orelha nos gateiros. Vai uma globulina aumentada. Só tem a globulina aumentada, não tem febre, o gato come, o gato brinca, a albumina está normal, não tem efusão, não dá para pensar em PIF. Tá? Várias outras doenças hepatobiliares, gengivite, inflamação, tá? As imunoglobulinas são as proteínas imunológicas que fazem parte ali
Não é porque ela está aumentada que a gente vai dizer que aquele gato tem PIF. Não é porque aquele gato tem uma efusão isolada que aquele gato tem PIF. Então o diagnóstico precisa ser minucioso e sempre presuntivo. A gente presume que é PIF baseado na exclusão das outras doenças que podem ser relacionadas a outras coisas e leva você a ser PIF ou não. Atualmente eu ainda recebo não, às vezes, porque me marcam muito em publicações relacionadas a PIF. Como me marcam em publicações de outras pessoas, eu ainda vejo muito veterinário comentando na foto de gato com PIF, venci a PIF. Eu ainda vejo veterinário comentando, se tá vivo não era PIF. E isso é muito complicado, porque é a pessoa que não se atualiza, é a pessoa que tá ali no Instagram botando a cara e tá dizendo ainda que PIF não tem cura. E é o que eu falo, onde entra o grupo dos gateiros, as pessoas que estudam porque gateiro é muito exigente. Não é questão de ser exigente. Eles são os nossos olhos. Particularidades no diagnóstico de FIV e FeLV, e aproveito para trazer uma nomenclatura nova. Esquece positivo e negativo, tá, gente? Reagente e não reagente. Quando a gente começar a entender o vírus da FIV e da FeLV, assim como familiar, é um vírus familiar do HIV humano, são retrovírus, né? São vírus que ludibriam ali o sistema imunológico, podem ficar escondidos. Então, se você, veterinário, vai emitir um laudo de FIV e FeLV, é não reagente. Isso ajuda também ao tutor ver um laudo não reagente nesse momento. Tá? Vamos tentar mudar um pouco essa nomenclatura de FIV e FeLV. E me coloco nessa posição também, porque o dia a dia é positivo, é negativo, é positivo. Eu ainda falo assim, então não reagente. Vamos colocar isso na cabeça para a gente começar a entender que é um status momentâneo. Nenhum teste negativo ele deve ser encarado como 100% negativo. Tá? Se a gente parar para estudar aí, tem um consenso de 2020 da Associação Americana. É claro que consenso a gente precisa ler, estudar, adaptar ao nosso cotidiano, à nossa realidade social dos tutores, dos veterinários, do valor do teste aqui no Brasil, dos impostos. Tá? Então a gente lê, adapta e tenta trazer algumas informações aqui para dentro. O diagnóstico ele faz isso, né, da FeLV. Se a gente não entender como que acontece a manifestação clínica, o passo a passo, a compartimentalização e individualidade daquele vírus dentro daquele organismo do gato, a gente não vai saber diagnosticar nunca. Se alguém me perguntar aqui, Val, qual é o segredo para eu entender quando que eu devo testar? O tutor me pergunta, Val, eu resgatei um gato agora, posso testar? Tenho que esperar quantos dias? Val, o que eu recebo de colega. Val, eu fiz um teste negativo no SNAP, depois fez o PCR, deu positivo, e depois repetiu inconsistência nos testes. É tão simples explicar isso. Então, se você sair dessa live, você fala assim, eu quero hoje aprender a diagnosticar FeLV. Basta você estudar os mecanismos de ação, as formas de infecção do FeLV. O que o FeLV entra dentro do organismo daquele gato e quais são as possibilidades que ele pode fazer. Desde que ele vem pela saliva, entra pela orofaringe, faz disseminação ali por tecido linfóide, macrófago, com o objetivo principal de ir para a medula óssea. Então, se a gente tem isso em mente e consegue entender que ele pode individualmente ir ali para uma infecção focal dentro de um órgão, que ele pode ir para a medula, que ele pode ir para a glândula mamária, ele pode ficar quietinho ali no animal regressivo. Se a gente começa a estudar as formas de infecção do FeLV dentro daquele gato, você consegue encaixar o diagnóstico em todas as etapas. Esse é o pulo do gato. Se tiver um pulo do gato aí nessa live, foi esse. Anotem isso daí. E é bem isso. Vamos estudar as formas da infecção pelo FeLV. E estudar mais é onde eu volto lá em cima, né? No resumo dessa live. A pouca prática em lidar com felino, então... não gosto muito de gato. Tem que gostar, gente. A avalanche felina está acontecendo. Se você não se mexer para mudar teu mindset e assim, tem que gastar com a Associação Americana, dólar,
ser membro para ser cat friend, não. Ser cat friend tem que vir de dentro de você. Você tem que se colocar no lugar do gato, tá? Você tem que entender as principais doenças, relacionar o bem-estar comportamental, doença física, porque isso impacta diretamente em como esse gato vive dentro dessa casa. Quem não se adaptar para o atendimento de felinos dentro da medicina veterinária vai ficar para trás, tá? A avalanche felina já está rolando. Estados Unidos, Canadá, grande parte da Europa, já tem mais gatos do que cães. E aqui no Brasil está chegando. Já tem data para inverter, se já não estiver invertendo. Indústrias, pet já mudaram ali. Antes era ração para cão e gato, agora é gato e cão. Então já tem uma mobilização relacionada ao aumento do número de gatos relacionados aos cães, que vai impactar diretamente nos veterinários que se especializarem e estudarem ali especificamente para o atendimento de felinos. Meus veterinários, vamos melhorar para o atendimento de felinos, tá? Hoje eu trouxe particularidades que, se a gente destrinchar, a gente consegue fazer uma live de cada coisa dessa que eu falei, de FIV-FeLV, de PIF, de doença renal. Não falei nem de doença respiratória. Vou deixar para uma próxima live. Gente, um abraço, estamos juntos, tá? Isso tudo é pelos gatos.